Irmãos, aqui na nossa igreja, nós seguimos o calendário litúrgico. Quem já ouviu falar no calendário litúrgico? Algumas pessoas, acho que a minoria, né? A minoria. O calendário litúrgico é uma forma de nós dividirmos o nosso ano por ciclos, por eras, épocas. E quais são os objetivos desses ciclos? O objetivo é manter os nossos olhos sempre no Evangelho. Fazer com que, durante todo o ano, a nossa liturgia, ou seja, os nossos louvores, os nossos cultos, as nossas pregações, sejam centradas em Cristo. Sejam centradas no Evangelho. E não em outros assuntos, possivelmente menos importantes do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos seguido aqui, nos últimos anos, esse calendário, como é costume da grande parte das igrejas reformadas, seguir o calendário litúrgico. Irmãos, se nós pararmos para pensar, nós precisamos de uma liturgia durante o ano. Ou seja, nós precisamos de marcos, de datas que são marcantes para nós. Então, nosso mundo hoje, a nossa cultura, tem a sua liturgia, tem as suas marcas. Então, a gente comemora em determinado dia, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, festas que culturalmente são difundidas, várias pessoas festejam, comemoram. Então a nossa sociedade tem a sua liturgia. E nós, como cristãos, precisamos ter também os nossos marcos, as nossas datas importantes. Então o calendário litúrgico busca desenvolver o nosso ano em torno dessas datas importantes. Nós temos, especialmente, duas festas que são importantes para nós como cristãos. Quais são essas duas festas? O Natal e a Páscoa. Dessas duas, nós poderíamos dizer que a Páscoa é a grande festa cristã. Porque a Páscoa é quando nós olhamos para a morte e para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício dele para a obra que ele operou por nós na cruz do Calvário. Então nós tiramos esse dia, tiramos esse momento, o domingo de Páscoa, para olharmos para a obra do nosso Senhor. Mas, seguindo o calendário litúrgico, nós vamos entender que o ciclo da Páscoa, o tempo em que nós nos voltamos para essa verdade gloriosa das Escrituras, que é o Evangelho do nosso Senhor, não se resume somente a um dia, não se resume apenas a um domingo. Então, o ciclo em que nós vamos pensar na Páscoa começa muito antes. Na última quarta-feira, nós entramos nesse ciclo com o começo do período que nós chamamos de Quaresma. Quem já ouviu sobre a Quaresma, talvez um pouco mais, de pessoas. Quando a gente pensa na Quaresma, geralmente o que vem na nossa mente? Que é uma tradição católica. A gente já lembra, hoje em dia não é tão comum assim, mas a gente lembra das pessoas que deixam de comer carne nesse período do ano, começam a fazer ali, a ter algumas práticas de abstinência, de alguns costumes específicos próprios para essa época. Mas o período da Quaresma está dentro do calendário litúrgico. E não é algo reservado para os católicos, não é algo próprio somente para os católicos. As igrejas cristãs reformadas ao longo dos últimos séculos têm observado também dentro do calendário litúrgico o período da Quaresma. Como nós entendemos esse período, então? O período da Quaresma é aquele período em que nós começamos a olhar para o sacrifício de Cristo. Começamos a olhar para a morte, para a ressurreição do nosso Senhor, e especialmente como essa morte, essa ressurreição se aplica a nós. Qual o efeito, qual o impacto que o sacrifício de Cristo tem sobre nós cristãos, sobre cada um de nós. E então nós começamos a buscar uma vida de mais santidade, uma vida de mais quebrantamento, uma vida de mais arrependimento. A nossa vida passa agora a ser mais intensamente centrada na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo por nós. Então nós nos quebrantamos, nos arrependemos, nos voltamos para Ele, pensamos na nossa união com o nosso Senhor, especialmente por meio do batismo. E aí nós temos diversos textos em que nós podemos olhar para essas verdades. E fazer isso de certa maneira, se opor a uma tendência moderna hoje, especialmente no meio cristão, que é o que nós poderíamos chamar de um triunfalismo sem cruz. Ou seja, uma forma de olhar para a vida cristã que seria aqueles jargões que dizem só vitória, só bênção.
Então você vai prosperar, você vai ser abençoado, você vai receber a 30, 60 e a 100 por um. Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. E a gente ouve isso por aí e ouvimos cada vez menos sobre a cruz do nosso Senhor, o sacrifício do nosso Senhor. E, consequentemente, o discipulado perde importância. O que é o discipulado? O crescimento em nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo e em sermos cada vez mais transformados por Ele. Ou seja, o triunfalismo sem cruz coloca no centro o homem e tira do centro a Cristo. O que nós buscamos fazer com o calendário litúrgico, com o período da Quaresma e com a pregação do Evangelho é trazer a ordem correta. Cristo é o centro da igreja. Cristo é aquele que precisa ser adorado, Cristo é aquele que precisa ser exaltado. E nós não somos o centro, nós somos servos do nosso Senhor. Nós estamos aqui para a glória dele, nós estamos aqui para o louvor dele. Por isso, tudo que acontece no culto cristão precisa ser voltado para a glória de Deus. A leitura da palavra, inicialmente, é para a glória de Deus. As nossas orações são para a glória de Deus. Os nossos louvores precisam ser louvores não que nos coloquem em evidência, mas que coloquem em evidência a adoração ao Senhor. A pregação da palavra precisa se voltar para a glória dele. Ou seja, tudo que nós fazemos no culto, o momento das ofertas, precisa ser para a glória de Deus, e não para que nós sejamos abençoados de alguma maneira. Tudo que nós fazemos no culto precisa se voltar para a glória do nosso Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós buscamos fazer com a pregação do Evangelho, se opor a esse triunfalismo sem cruz. Essa pregação de prosperidade, de bênçãos, sem o discipulado, sem o sacrifício de Cristo. Irmãos, poucos textos abordam também essa questão como o texto de Romanos, de um modo geral, mas especialmente que nós vamos meditar hoje, Romanos capítulo 6. Então vou pedir para você abrir sua Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 6. Vamos ler do 1 ao 14. Acompanhe na sua Bíblia Romanos 6, do 1 ao 14. Estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada. E diz: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Amém. 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 Amém, irmãos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir a direção dele para essa noite. Pai, nós louvamos ao Senhor, louvamos o teu nome, ó Deus, pela leitura da tua palavra, porque podemos encontrar diante de nós as verdades, ó Pai, do teu Evangelho, aquelas verdades que transformam o nosso coração, que transformam o nosso interior,
nos permitem, ó Deus, andar da maneira que te agrada e que te honra. Nós te louvamos pela revelação da tua santa palavra, da tua santa verdade. E pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor nos conduza, falando a cada um de nós, abrindo os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz e que assim nós sejamos transformados, que assim, ó Deus, nós possamos nos tornar mais parecidos contigo, ó Pai, nos tornar discípulos teus, andar em santidade, viver, ó Pai, em quebrantamento, em arrependimento, ó Deus, numa vida que te agrada. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a tua palavra, transforma-nos para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então nós falamos aqui do triunfalismo sem cruz. De onde vem o triunfalismo sem cruz? Talvez de dois fenômenos. Um deles é quando a igreja absorve aquilo que o mundo está pregando, aquilo que o mundo está dizendo. E isso é comum de acontecer, e tem acontecido muito ultimamente. Qual é o discurso do mundo? O discurso do mundo hoje em dia é um discurso centrado no ser humano. Você é o mais importante. Você precisa encontrar a sua felicidade, você precisa encontrar uma vida de prazeres, uma vida de alegria. Você é o centro. Faça aquilo que você quer, se priorize. Você tem a prioridade da sua vida. Esse é o discurso que o mundo traz para nós hoje em dia. Quando a igreja absorve isso, os púlpitos vão distorcer a palavra para falar a mesma coisa, para colocar o homem no centro, a felicidade humana no centro. Então essa mensagem de viva para si mesmo acaba sendo absorvida pela igreja. E segundo, além de absorver a mensagem do mundo, o que muitas igrejas fazem é desconhecer o Evangelho do nosso Senhor. Existe então uma falta de compreensão do que é a verdade da palavra, do que a palavra revela para nós, como Cristo nos salva, o que o Evangelho realmente quer dizer. E quando a gente olha aqui para a carta aos Romanos, a carta que Paulo escreve aos Romanos, a gente vai ver que o que Paulo vai fazer aqui é oferecer uma exposição profunda do Evangelho do nosso Senhor. A maioria das cartas que Paulo escreve, ele escreve com uma ocasião específica. Então aconteceu um problema naquela igreja, Paulo percebe que precisa escrever para aquela igreja para corrigir o que está acontecendo ali. Entraram falsos mestres, então Paulo precisa orientar a igreja, ou está havendo confusão, está havendo discussões entre judeus e não judeus. Paulo então precisa escrever para orientar aquela igreja, enfim. Em geral, existe uma ocasião, um problema acontecendo para que Paulo escreva a sua carta. Não é isso que está acontecendo aqui com a igreja aos Romanos, com a igreja de Roma, porque Paulo não havia visitado ainda aquela igreja. Paulo não conhecia pessoalmente, presencialmente aqueles cristãos. Paulo tinha o desejo de visitar a igreja de Roma, mas ainda não tinha feito, sendo que tinha esse interesse. Então o que ele faz? Ele diz, olha, eu vou oferecer para vocês anteriormente uma exposição da palavra, uma exposição do Evangelho, mas já querendo em breve ver vocês, em breve visitar vocês. É isso que Paulo faz aqui. Ou seja, se a gente olhar e pensar na compreensão, na exposição do Evangelho, e é exatamente o que Paulo faz aos Romanos, a gente pode perguntar, você saberia fazer isso que Paulo fez? Dar uma explicação, talvez em poucas palavras ou mais aprofundada, sobre o que é o Evangelho do nosso Senhor? Por onde você começaria se alguém te perguntasse, explica para mim o que é o Evangelho? Você é evangélico, então explica para mim o que é o Evangelho. Como que você começaria? Quais seriam os passos que você seguiria? Você saberia explicar? Mas a gente precisa estar capacitado na compreensão da palavra. 1 Pedro 3,15, Pedro vai dizer isso. Nós precisamos estar preparados, prontos, para dar razão da nossa esperança àqueles que nos pedirem. Ou seja, estarmos capacitados, compreendermos a nossa fé, compreendermos o que nós cremos. E se você quer, então, entender o Evangelho, ler Romanos é um ótimo caminho. Então, vamos ver como que Paulo faz isso, como que Paulo expõe o Evangelho nessa carta, antes de nós entrarmos aqui no nosso texto. Bom, nessa igreja nós vamos perceber que também havia essas discussões entre judeus e não judeus, judeus e gentios, e esses conflitos entre lei e graça. Paulo, de alguma maneira, sabia a respeito disso, e ele oferece uma resposta. Qual é a resposta para esses conflitos na igreja? Qual é a resposta para essas dúvidas dos cristãos? A resposta é Cristo. A resposta é Cristo.
E parece que tudo que Paulo escreve aqui, ele vai se basear em uma questão, que é possível ser justo diante de Deus com base na obediência à lei? Algum ser humano consegue ser justificado diante do Senhor, fazendo tudo certinho, cumprindo fielmente, perfeitamente, exatamente aquilo que precisa ser feito? E a resposta não. Não conseguimos, não podemos. E por isso, Paulo vai começar mostrando para aqueles cristãos o grande problema. Qual é o grande problema do homem, o grande problema da humanidade? Que é o pecado. E por que é um grande problema? Porque aquele que peca, peca contra quem? Peca contra Deus. Peca contra o nosso Criador, o nosso Senhor, o Senhor de tudo. E se nós pecamos contra o nosso Criador, o nosso pecado é passível de punição. Ele precisa ser punido. Essa punição contra o pecado, contra a nossa rebelião contra Deus, é chamado por Paulo de a ira de Deus. É isso que ele vai dizer lá no capítulo 1, no versículo 18. É que a ira de Deus se manifesta contra todos os homens. E a ira de Deus é contra o pecado dos homens, contra as nossas práticas pecaminosas. E aí, quando a gente fala de ira de Deus, a gente não está falando daquele sentimento emocional que a gente geralmente tem entre os homens. Quando a gente pensa numa pessoa irada, a ira que vem à nossa cabeça é o descontrole. É uma pessoa fora de si, falando coisas absurdas, fazendo coisas terríveis. Não é essa a natureza da ira de Deus. A ira de Deus é uma ira santa e justa. Ela não é egoísta, não é sentimental. É uma ira santa e justa. Por isso Paulo vai, ali no capítulo 1 ainda, mostrar qual é o fundamento dessa ira. Por que essa ira é justa? Porque os homens, ele vai dizer, tendo conhecimento de Deus, sabendo quem é o Senhor, decidiram adorar a outras coisas e não ao seu Deus. Decidiram servir as coisas desse mundo e buscar os seus próprios prazeres, em vez de buscar o Senhor, em vez de adorar o Senhor, de dar ao Senhor o louvor que é devido. E porque os homens fizeram isso, eles são, Paulo vai dizer, indesculpáveis. Ou seja, os homens não têm desculpas. Não tem como a gente se justificar e dizer, Deus, eu agi dessa maneira, eu não te glorifiquei nessa atitude minha, mas também eu fui forçado aqui pela situação. Não tem. Não tem maneiras da gente se justificar. Os homens são indesculpáveis porque nós conhecemos a Deus. Nós sabemos que Deus é digno de adoração, é digno de uma vida em santidade, mas ainda assim nós pecamos. Nós pecamos. Ou seja, a ira de Deus vem sobre os homens, Paulo vai dizer, capítulo 1, versículo 20, porque conhecendo a Deus, não deram glória a Ele, e a ira de Deus vem sobre os homens ainda, e aí Paulo fala isso no capítulo 2, porque muitos julgam aos outros, julgam os pecados dos outros, mas não olham para os seus próprios pecados. Olham para os outros como se os outros fossem mais pecadores, fossem menos justos. E Paulo vai dizer, olha, você precisa entender que quando você comete o mesmo erro que você julga no outro, você está se tornando, você está se condenando. Porque você está dizendo que aquilo que você está fazendo é errado. Só que você está dizendo isso a respeito do outro, da outra pessoa. Ou seja, mais uma vez, por conta disso, os homens são indesculpáveis. E quem estava fazendo isso ali na igreja de Roma eram os judeus, especialmente. Por isso, Paulo, no capítulo 2, se dirige especialmente a eles, aos judeus. Ou seja, a questão que se coloca é quem vai conseguir, então, se livrar desse juízo de Deus. Se existe um castigo que é justo contra o pecado dos homens, e se todos pecaram, quem pode se livrar desse juízo? Quem pode se livrar desse castigo? Será que os judeus podem se livrar porque foram um povo escolhido na antiga aliança? Paulo vai dizer, não, o fato de ser judeu não significa que aquela pessoa é salva. Ou será que os gentios podem se livrar porque agora o evangelho está aberto também a eles? E Paulo vai dizer, simplesmente por ser gentio? Não, também não é possível. É necessário algo mais. É necessário algo mais. Ou seja, com a base nessa obediência exterior, no fazer tudo certinho, no fazer tudo perfeitamente, ninguém poderá ser salvo. Então Paulo diz, o que nós precisamos é de um coração transformado. Um coração transformado pela graça de Deus.
pela ação de Deus, pelo toque de Deus. Enquanto o nosso coração não for transformado, enquanto o nosso Deus não gravar a sua lei no nosso coração, nós vamos permanecer em rebelião contra Ele. Nós vamos permanecer desejando mais o pecado e menos a glória do Senhor. Nós vamos permanecer voltados para uma vida centrada em nós mesmos. Uma vida que não glorifica a Deus, mas busca somente os seus próprios prazeres. Quem tem o poder de transformar os nossos corações, irmãos? Nós não temos. Somente Deus. Amém. Somente Deus. Deus é aquele que tem todo o poder, ao ponto de nos chamar, de acordo com a vontade dEle, nos trazer para si e nos transformar por completo. Nos dar verdadeiramente uma nova vida. E é por isso que nós dizemos que a salvação não é por méritos. A salvação é pela graça. A salvação é pura bondade de Deus. É por favor de Deus. É misericórdia. Por que misericórdia? Porque nós não merecíamos. Nós não merecíamos essa graça. Nós pecamos. Nós nos rebelamos contra o Senhor. Mas ainda assim Ele nos chama. Ainda assim Ele chama pecadores ao arrependimento. Ele chama aqueles que estão distantes dEle para se aproximarem. E quando Ele nos chama, esse chamado entra efetivamente, é eficaz no nosso coração. E então nós nos rendemos a Ele por completo. Porque agora o nosso coração foi transformado. A nossa vida foi mudada. E o chamado do Senhor foi efetivo, foi eficaz em nós. A partir de então, nós somos salvos. Não porque fizemos por merecer, mas porque a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos transformou. Então Paulo, quando chega ali no capítulo 3, ele levanta algumas questões. Ele mesmo faz perguntas. Ele diz, olha, se é Deus que salva pela graça, então Deus não seria injusto por condenar os homens? Será que Deus seria injusto por condenar se é Ele próprio que salva? Ou ainda uma outra pergunta, será que nós deveríamos, já que a graça é maior conforme o pecado daquela pessoa, será que nós deveríamos então pecar mais, para que a graça seja mais abundante ainda na nossa vida? Paulo levanta essas questões e vai esclarecer essas e outras questões no capítulo seguinte. Então no capítulo 3 ele deixa isso demarcado. Todos pecaram. Todos pecaram. E ele vai dizer que nós estamos destituídos da glória de Deus por conta disso. Ou seja, não existe vantagem em ser judeu, em ser gentio, todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Nada nos torna melhores, nada nos torna mais justos. Então, nós só podemos ser justos diante do Senhor se o próprio Deus providenciar essa justiça. Nós já vimos, Ele transforma o nosso coração, mas Ele faz isso através de alguém. Ele faz isso através da obra de Cristo. A obra de Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo vai à cruz, Ele leva sobre si os nossos pecados. E ao levar sobre si os nossos pecados, Ele, não tendo pecado, Ele sendo justo, se torna então a nossa justiça. Vamos ler esse texto. Esse texto é um texto forte, um texto importante. Só voltar aí uma ou duas folhas. Romanos 3, versículos 21 a 26. Olha como Paulo expõe essa verdade da salvação que nós temos em Cristo. Ele vai dizer, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É uma justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Você depois pode reler esse texto, parando para perceber quantas vezes ele diz que a justiça é de Deus e não nossa. Ele fala, é a sua justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A justiça é dele, a justiça não é nossa. E pela justiça de Deus,
pela justiça de Cristo, que foi a cruz do Calvário por nós, nós somos livres da nossa culpa. Nós somos livres da culpa do pecado, porque Cristo foi esse sacrifício que satisfez a ira de Deus. Ele tomou sobre si o castigo que era nosso. Ele tomou sobre si aquilo que nós merecíamos. Ele pagou a dívida na cruz do Calvário. E hoje nós podemos então ser justificados por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Cristo, nós somos justificados. Você percebe? Paulo apresenta o problema. Qual é o problema? O pecado, que faz com que a ira de Deus venha sobre nós. Paulo apresenta também a solução. Qual é a solução? A graça, por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Somos salvos por Ele, somente por Ele, pela justiça do nosso Senhor. E por isso é importante nós olharmos para Cristo e não para nós. Por isso é importante nós olharmos para a glória de Deus e não para as nossas necessidades pessoais, não para os nossos caprichos, não para aquilo que a gente gostaria de ouvir, ou para aquilo que a gente gostaria de receber, ou para aquilo que a gente gostaria de ver na igreja. Nós precisamos olhar para Deus, olhar para Cristo e buscar a glória dele e pensar como que eu posso viver nos caminhos do Senhor, como que eu posso buscar essa salvação. Ela é por meio da fé e ela vem pela graça de Deus. Então, crendo no nosso Senhor, crendo, Paulo vai intensificar isso aqui no capítulo 4, quando ele dá o exemplo de Abraão. Abraão, que é conhecido como pai da fé. E Paulo vai dizer, olha, pela fé de Abraão, a fé que ele teve foi imputada a ele, foi considerada como justiça. Então, por meio da fé, crendo no nosso Senhor Jesus, nós somos considerados justos. E essa justificação tem um resultado na nossa vida. Esse resultado é a paz com Deus. Amém. Uma vez que nós cremos em Cristo, uma vez que nós nos voltamos para Ele, uma vez que nós reconhecemos a Ele como nosso Salvador, uma vez que nós nos comprometemos verdadeiramente com o Senhor e levamos Jesus a sério, uma vez que nós nos colocamos na presença de Deus, nós recebemos do Senhor paz verdadeira, paz com Deus. Amém. Capítulo 5 ele começa dizendo exatamente isso. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 8 ele vai dizer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, recebemos da parte de Deus amor, reconciliação, salvação, paz com Ele. Ou seja, a condenação não está mais sobre nós, a ira de Deus não está mais sobre nós. E agora o que está sobre nós é o seu amor. E o que nós experimentamos é a sua paz. Paz com o nosso Senhor. Ou seja, em Cristo o pecado não reina mais sobre nós. Em Cristo reina sobre nós a graça do nosso Deus. Somos salvos pela graça de Deus e para a glória de Deus. E aí nós entramos então no nosso texto, capítulo 6. Até aqui nós tivemos uma exposição do Evangelho. Podemos voltar na pergunta. Se você precisasse explicar o Evangelho para alguém, como você explicaria? Temos aqui na carta aos Romanos uma boa exposição do Evangelho. Problema, pecado, a ira de Deus, a solução em Cristo, pela graça, por meio da fé. Quando Paulo entra no capítulo 6, Paulo traz de volta uma possível objeção que alguém poderia fazer a respeito da salvação pela graça. Ele vai dizer assim, então, o que diremos? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Isso aqui é o que nós chamamos, irmãos, de hipergraça. Hipergraça. O que isso significa? Pessoas que dizem, olha, se eu sou salvo não pelos meus méritos, mas pela graça de Deus, então eu não preciso fazer mais nada. Porque se é Deus que vai me salvar mesmo, então não preciso fazer mais nada.
E aí aquelas pessoas que dizem, né, como a gente falou no retiro, uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu posso fazer o que eu quiser, né, porque eu já estou salvo mesmo. Essa é a hipergraça. É a objeção que Paulo propõe aqui, dizendo que alguém poderia fazer. Ora, então eu vou continuar no pecado? Para que a graça tenha ali um efeito, né, para que Deus me salve do meu pecado, e quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai ficar evidente? Qual é a resposta que Paulo dá para essa pergunta? Será que a graça justifica o pecado? Será que nós deveríamos continuar pecando? Olha a resposta aí no versículo 2. De modo nenhum, além enfático. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Como nós viveremos no pecado se já morremos para ele? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Quando Deus nos salva pela graça, nesse momento nós experimentamos uma morte, que é a morte para o pecado. Nós morremos para o pecado. Irmãos, nós vemos casos de pessoas que se decidem por Cristo, né, ou respondem a um apelo, decidem viver para Deus, mas quando chega a segunda-feira, essa pessoa continua vivendo de acordo com o mundo, vivendo a sua mesma vida, vivendo da mesma forma, nas mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas, continuam seguindo o mundo. A conversão, irmãos, é muito mais do que responder a um apelo. A conversão é muito mais do que frequentar uma igreja. Conversão verdadeira significa morrer para o pecado, significa ser transformado verdadeiramente, ter o seu coração transformado e ter também uma conversão no sentido de mudar a sua rota. Converter é isso. Você seguia um caminho, você caminhava em uma direção, agora você muda. Agora você se volta para um outro caminho. Você se volta para quem? Para Cristo. E passa a viver andando em direção a Ele, buscando a Ele. Ou seja, quando a gente pensa no chamado de Cristo a nós estamos pensando em um chamado para a morte também. O chamado para a morte, para o pecado. Para morrermos em relação à nossa velha natureza. Quando a gente pensa na igreja primitiva, é interessante que esse chamado para a morte era literal, né? Principalmente nos períodos de perseguição, os imperadores romanos que colocavam cristãos na fogueira ou colocavam para ser ali comidos, né, pelas feras, para ser um espetáculo diante de muitas pessoas, torturavam cristãos. Então, naquela época, eles sabiam que se converter ao Senhor era estar sendo chamado para a morte. E o que acontecia com a igreja? Ela minguava? Ela diminuía? As pessoas ficavam titubeantes ali, será que eu vou, será que eu não vou? O que o texto de Atos fala para nós? A igreja crescia. Deus acrescentava à sua igreja aqueles que deveriam ser salvos. E aquelas pessoas, depois de um tempo, muitas delas estavam lá, na fogueira, sendo torturadas, sendo jogadas às feras. Elas enfrentavam a morte, encaravam a morte por Cristo, por amor a Cristo. Hoje nós não vivemos mais nesse contexto, pelo menos não ainda. Mas, em algum nível, em algum sentido, o chamado de Cristo permanece sendo um chamado para a morte. Nós permanecemos sendo chamados, irmãos, para morrer para esse mundo, para morrer para a velha vida, para morrer para as velhas práticas, para morrer para o pecado. Continuamos sendo chamados a isso, porque é impossível seguirmos a Cristo sem morrermos para o mundo. É impossível nos voltarmos para Cristo sem abandonarmos o pecado. Imagina você, que você está na sua casa, indo para o seu trabalho, vivendo a sua vida. Em determinado dia você sente uma dor em algum lugar do corpo. Você sente aquela dor e você fica atento ao que aquilo pode ser, e depois de alguns dias aquela dor aumenta, aquilo te incomoda. Você decide fazer o que então? Procurar um médico. Você procura o médico. O médico faz ali os exames, e quando ele faz esses exames, ele te dá um diagnóstico. Olha, você está com essa doença, ou você está com esse problema. E o médico vai dizer, passe por esse tratamento, tome esse remédio, ou faça um repouso, faça um tratamento de tal forma. E você vai para casa, você compra aquele remédio, você passa pelo tratamento, e a dor ela permanece ali. A dor ela continua e continua com aquela mesma intensidade. O que você faz?
volta no médico. O médico te reexamina. E agora vamos supor que esse médico diga para você, olha, te examinei aqui mais uma vez e você não está mais doente. Pode voltar para casa. O que você pensaria? Ora, eu estou com a dor aqui. Eu continuo sentindo. O sintoma permanece. Não é possível que eu não esteja mais doente. Porque se eu realmente for curado, eu não vou sentir mais essa dor. Eu não vou ter mais esse sintoma. O que você vai fazer? Você vai buscar um outro médico, porque você deduz que, logicamente, você ainda está com aquele problema. Dessa mesma forma, nós podemos dizer que é impossível sermos transformados por Cristo, sermos curados por Cristo e permanecermos com aquele mesmo pecado ali. E permanecermos naquele mesmo modo de viver. E permanecermos naquelas mesmas velhas práticas. Da mesma maneira que quando uma doença é curada, o sintoma desaparece, quando nós somos curados por Cristo, transformados por Ele, a nossa velha vida precisa também mudar, precisa também ser transformada. A evidência da cura é a remissão do sintoma. A evidência de que fomos transformados por Cristo são os frutos que nós passamos a dar na presença de Deus. Nós passamos a viver de modo a abandonar o pecado. Nós passamos a viver de modo a lutar contra o pecado. Algo muda em nós. Algo muda. O desejo de buscar as coisas desse mundo, o desejo de buscar uma vida de pecado, desaparece, é perdido. Agora nós passamos a desejar o nosso Senhor. Claro que enquanto vivermos aqui, lutaremos com a presença do pecado, mas ainda assim, precisamos encontrar em nós uma transformação verdadeira. Precisamos encontrar em nós as evidências da salvação, as evidências de que Cristo nos transformou, de que Cristo nos curou verdadeiramente. Irmãos, essa morte para o pecado, mais uma vez, não acontece por meio da nossa força de vontade, por meio da nossa capacidade pessoal. Ela acontece por meio da nossa união com Cristo e da nossa identificação com Ele. Paulo vai dizer isso em seguida, no versículo 3, quando ele fala: ou será que vocês ignoram que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Paulo fala aqui do batismo. E nem todo mundo, nem sempre a gente entende exatamente o que significa o batismo. Ele traz o batismo para ressaltar essa imagem da nossa morte para o pecado. Ou seja, Paulo não está dizendo que o batismo em si nos salvou. Quando ele diz, nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo pelo batismo, ele não está dizendo que é o ato do batismo que salva, que nós somos salvos naquele momento ali. Quando a gente pensa no batismo, a gente está falando de um símbolo de regeneração, de um símbolo daquilo que Deus já fez em nós. Nós somos salvos, somos transformados, somos regenerados, nos comprometemos com Cristo e então vamos para o batismo como uma comprovação, um sinal em que nós dizemos: olha, diante da igreja, eu estou comprometido com Cristo. Cristo transformou meu coração, Cristo mudou a minha vida e agora eu quero viver para Ele. E ali no batismo nós temos o início do discipulado, o início da vida com Cristo, o início do viver para Ele. Ou seja, o batismo representa a nossa união com Cristo, a nossa identificação com o nosso Senhor, inclusive na sua morte. Por isso que nós que batizamos geralmente por imersão, dizemos que tem ali uma imagem. Nós morremos e voltamos, ressurgimos com Cristo. Nós fomos sepultados com Ele. Nós somos unidos a Cristo na sua morte. O que isso significa? Primeiro, que Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, Ele levou sobre si os nossos pecados. Os nossos pecados estavam ali, em Cristo, no nosso Senhor. E segundo, que essa obra dele tem um efeito real sobre nós. Muda a nossa vida por completo. O nosso velho homem, a nossa velha natureza foi morta com Cristo. E a imagem que Paulo usa para tratar disso é dizer que nós somos sepultados com Ele. O que isso significa? Se fomos sepultados, isso significa que a nossa velha natureza não pode retornar. Ela foi sepultada. Nosso velho homem foi morto de uma vez por todas. Nós não podemos morrer para esse mundo e depois retornar, e depois morrer de novo e depois retornar. Nós somos sepultados.
uma vez que Cristo transforma o nosso coração, uma vez que Cristo nos molda por completo, agora nós vivemos, daqui por diante, em novidade de vida. Nós vivemos uma nova vida, uma vida transformada. A nossa velha natureza está lá, morta, está sepultada. Lutamos sim contra a carne, mas o nosso velho homem foi sepultado. E agora nós vivemos para Deus. Não existe essa alternância de velha natureza e nova natureza. Nós vivemos para Ele. E se nós lutamos nesse mundo contra o pecado, isso é um sinal de que nós estamos vivos para o Senhor. Nós estamos de pé, lutando, seguindo, progredindo na nossa vida com Ele. Amém. E, irmãos, esse é um dos grandes privilégios da vida cristã. A morte para o pecado. Parece contra-intuitivo, né? A gente dizer que a morte é um grande privilégio. Mas é. A morte para o pecado é um grande privilégio. Da mesma maneira como a morte física para aqueles que são salvos será também um grande momento. Não de dor e de tristeza, mas de salvação. O momento em que nós iremos para a presença do nosso Senhor. Foi o que nós cantamos aqui. Ali então teremos vitória. Sem medo então teremos vitória. Naquele momento da morte, quando nós enfrentarmos a morte. Então, para o cristão, a morte é um grande privilégio. Especialmente essa morte que nós vivemos já aqui nesse mundo, que é morrer para o pecado, morrer para a nossa velha natureza e a partir de então vivermos para Deus. Mas assim também como nós compartilhamos de Cristo a sua morte, nós compartilhamos de Cristo a sua vida. Porque Cristo não só morreu. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. Ou seja, se a morte de Cristo tem efeito sobre nós, a vida de Cristo tem também efeito sobre nós. Quando Cristo ressuscita, ressurge ao terceiro dia, em uma nova, em um novo corpo, em um corpo glorificado, essa vida de Cristo passa então a fluir a nós, a fazer parte de nós, no momento em que Ele nos alcança. Nós cantamos aqui também, Tu és a fonte, Senhor. Ele é a nossa fonte de vida. Cristo é a verdadeira fonte de vida, e de vida verdadeira, que nenhuma outra coisa nesse mundo pode nos conceder, somente Ele, somente o nosso Senhor. Amém. Ele é a nossa vida. Ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo, irmãos, são inseparáveis, são indissociáveis. Nós morremos com Ele e então nós vivemos com Ele. E essa vida com Ele é a vida no Espírito, a vida na qual nós matamos a carne dia após dia. Nessa nova vida, agora o pecado não tem mais poder sobre nós. Nós fomos libertados de uma vez por todas. Libertados. E Paulo vai usar duas imagens que eram muito comuns para os romanos naquela época para falar dessa libertação, que é a imagem da escravidão e da justificação. Olha o que ele diz aí no versículo 5 ao 7. Ele vai falar, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Irmãos, hoje, na nossa sociedade, nós não temos de maneira tão comum a escravidão. Nós não vemos hoje no nosso dia a dia. Mas, para os romanos, isso era muito comum. Ali era uma sociedade hierarquizada. Você tinha o César, o imperador, e você tinha pessoas muito miseráveis. Pessoas que contraíam dívidas que não podiam pagar. E quando pessoas contraíam essas dívidas impagáveis, muitas delas precisavam se vender como escravas e passar a servir aquela outra pessoa como uma escrava, como pagamento dessa dívida, como forma de compensar essa dívida. E o que Paulo está dizendo aqui é que uma vez que a nossa velha natureza foi destruída, nós não somos mais escravos. Antes éramos. E éramos escravos de quem? Éramos escravos do pecado. Agora nós somos libertados. Libertados de uma vez por todas. Esse é o significado da regeneração, da redenção. Cristo nos liberta das garras do diabo. Cristo nos liberta das garras do pecado. E agora nós servimos ao Senhor. Nós servimos a Deus. E no versículo 7 ele diz que nós fomos justificados. Ou seja, aquele que morreu está justificado do pecado. Ou seja, uma vez que nós morremos para o pecado, não temos mais nenhuma dívida com ele.
não estamos mais presos a Ele. Agora nós podemos viver para Deus. Nós podemos seguir a nossa caminhada com Ele. Ou seja, por causa do poder da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos viver pela fé. A nossa vida nesse mundo passa a ser uma vida pela fé em Cristo Jesus. Na segurança e na esperança de que nessa fé o nosso Senhor vai nos sustentar todos os dias e vai nos conduzir debaixo da sua graça, nos protegendo até o dia em que Ele virá e nós estaremos com Ele na glória eterna. Nós viveremos aqui nesse mundo pela fé. O que Ele diz no versículo 8, olha, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. A fé no nosso Senhor é essa garantia. Nós viveremos com Ele. Viveremos com Ele aqui, viveremos com Ele lá. Viveremos com Ele nessa vida e viveremos com Ele na eternidade. A prova disso, a segurança disso, é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que morreu e ressuscitou por nós. Versículo 9 ao 14, e a gente vai para a segunda parte do nosso texto. Ele vai dizer assim, versículo 9, sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Vamos dar uma pausa aqui. Ou seja, para confirmar essa segurança que nós temos em Cristo, o que Paulo convida os crentes a fazer? Olharem para Cristo. Veja o que aconteceu com Cristo. Ele morreu. Ele tomou os nossos pecados sobre si, e aqui um ponto importante que a gente sempre ressalta, ele não se tornou pecador, mas ele toma os nossos pecados sobre si, e na cruz do Calvário ele paga o preço que deveríamos pagar. Sendo que ao terceiro dia ele ressurge, ele ressuscita, e ali o pecado é vencido, a morte é vencida, o inferno é vencido. Amém. Cristo venceu. Amém. E se Cristo venceu, nós que estamos em Cristo, venceremos também. Amém. Nós que estamos em Cristo, venceremos também. É comum que, quando muitas pessoas lutam contra o pecado, ou enfrentam o pecado desse mundo, ou olham para o mundo ao nosso redor, possam pensar, é impossível ser cristão hoje em dia. É impossível viver em santidade hoje em dia. Porque o mundo é um mundo cada vez mais cruel, perverso. Não tem como viver em santidade. Não tem como lutar pela santidade. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Mais uma vez, não depende de nós. Não é a nossa força. Não é o nosso poder. É o poder de Cristo. É porque Cristo venceu que nós podemos dizer, nós também venceremos. É porque Cristo esteve acima da morte, do inferno, do pecado, que nós podemos dizer que a morte, o inferno e o pecado não terão poder sobre nós, porque nós estamos nele, nós estamos em Cristo, e é o poder dele que recai sobre nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O poder de Deus sobre nós é muito mais forte do que o poder desse século, desse mundo, dessa era. Então, irmãos, é possível andar na presença de Deus. É possível viver para Ele. É possível andar em santidade. Porque não é o nosso poder que garante isso. É o poder de Deus, que está em nós e que age em nós. A vida ressurreta de Cristo não tem mais nenhuma relação com o pecado. Ele entra na glória eterna, é glorificado, é exaltado em santidade, em pureza. E assim como ele venceu o pecado e subiu aos céus, nós também venceremos. Nós também seremos salvos. Nós também estaremos com ele na glória. Esse é o parâmetro, irmãos, para a nossa nova vida em Cristo. A morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Isso é ser discípulo de Cristo. Seguir a Ele na sua morte. Seguir a Ele na sua vida. Não só como espectadores daquilo que Ele fez. E às vezes a gente olha para a obra da cruz com uma certa distância. Na verdade, com uma certa frieza. A gente vem aqui no primeiro domingo do mês, a gente participa da ceia, mas aquilo se torna um ritual. A ceia se torna um ritual para nós. Ou quando chega o período da Páscoa, nós assistimos ali os filmes da paixão de Cristo e a gente até se emociona, mas tem um distanciamento. Somos espectadores, admiradores talvez. Não permitimos, não deixamos, não nos tornamos participantes da cruz.
participantes da morte, da ressurreição do Senhor. Mas quando nós tomamos a ceia, quando nós pensamos no sacrifício de Cristo, e quando nós buscamos a Ele em fé verdadeira, salvadora, Ele nos transforma, Ele nos traz para si. Nós deixamos de ser espectadores da cruz, passamos a ser participantes da cruz, participantes da morte de Cristo, participantes também da sua vida. Nos tornamos discípulos verdadeiros, não somente seguidores, não somente admiradores, mas discípulos, pessoas que tomam diariamente a sua cruz, pessoas que decidem andar, seguir ao nosso Senhor, que se entregam, que se doam, que levam a sério uma vida de santidade, que levam a sério a luta contra o pecado, que levam a sério a busca por se tornar um cristão melhor, por se tornar alguém mais parecido com Ele, alguém que cresce na fé, alguém que avança todos os dias, alguém que mata a sua carne, deixa de lado as suas paixões e busca a presença de Deus, busca a vontade de Deus, busca viver essa vida transformada pelo Evangelho, busca viver uma vida transformada pela cruz do nosso Senhor. E então nós, a cada dia, avançamos na santificação, a cada dia nos tornamos mais parecidos e mais próximos a Ele, a cada dia. E é um exercício, irmãos, é um exercício. Nós precisamos avançar, precisamos exercitar. Quando a gente pensa em alguém que pratica um esporte ou que toca um instrumento, o que a gente pode pensar? Que aquela pessoa se torna melhor conforme ela pratica, conforme ela exercita. A autonegação, a autodoação do crente é também um exercício. E quanto mais nós negamos a nós mesmos, quanto mais nós buscamos matar a nossa carne e viver em santidade, mais nós crescemos em santidade, mais nós avançamos. E esse é o nosso objetivo, avançar na fé, avançar na nossa vida com Deus. Falamos bastante disso no retiro. Precisamos avançar, precisamos seguir adiante, seguir em frente, nunca desanimar, nunca deixar de exercitar essa autonegação, essa busca pela santidade, pela presença de Deus. Versículos 12 a 14, Paulo fecha o texto dizendo assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Amém. Irmãos, quando nós oferecemos os nossos corpos, as nossas vidas a Deus, nós podemos ouvir o que nós lemos aqui no versículo 14: o pecado não terá domínio sobre vocês. Vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça de Deus, debaixo do favor do nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, já partindo aqui para a nossa conclusão, falamos no começo, estamos iniciando o período da Quaresma. É um tempo de reflexões, um tempo de arrependimento, de quebrantamento. Mas se você parar para pensar e refletir, você vai perceber que isso não é muito comum hoje em dia. Em muitas igrejas, em muitos lugares, a gente não vê essa busca por quebrantamento, essa busca por arrependimento. O que a gente vê? A gente vê festas, a gente vê palavras proféticas, a gente vê mensagens de vitória, pessoas pulando, né? A gente vê coisas muito distintas, muito distantes desse chamado do nosso Senhor a nos arrepender, a nos quebrantar, a nos colocar de joelhos, buscarmos a presença dEle e buscarmos confessar a Ele os nossos pecados, as nossas faltas e vivermos verdadeiramente para Ele. Irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que seguir a Jesus é andar em novidade de vida, é ser transformado, é ser mudado, é se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Morto para o pecado e vivo para Deus. É viver de fato no nosso corpo os efeitos da regeneração, da transformação e da salvação. E a pergunta que a gente precisa se fazer é: eu tenho me considerado de fato morto para o pecado? Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para as minhas práticas, para as minhas atitudes, para aquilo que eu tenho vivido, para aquilo que eu tenho feito,
Será que eu posso me considerar morto para o pecado? Será que eu posso dizer que eu tenho buscado crescer na fé? Que eu tenho buscado viver em santidade? Que eu tenho buscado avançar na minha vida com Deus? Ainda, será que a minha vida tem sido vivida para Deus em Cristo Jesus? Ou será que eu tenho vivido a minha vida para mim mesmo, ocupado com as minhas coisas, voltado para os meus interesses? Será que eu tenho buscado a glória de Deus e vivido de acordo com os princípios do reino, como uma nova criatura? Ou tenho vivido para mim mesmo? Irmãos, quando a gente pensa nos efeitos da salvação sobre nós, a gente consegue perceber que essa busca por santidade e essa luta contra o pecado não é um fardo, não é um peso. Pelo contrário, é liberdade. É a liberdade de todo o mal que esse mundo carrega. É a liberdade do grande mal que atinge e que está sobre os homens. A gente falou lá no começo. O grande mal é o pecado, que traz sobre nós a ira de Deus. Quando a gente se percebe desejoso de lutar por santidade, é porque Cristo nos libertou do pecado e do inferno, do domínio do pecado, para uma vida de comunhão com Ele, para uma vida na presença dEle, debaixo da graça de Deus. Então, alguns pontos, irmãos, de aplicação breves para a gente colocar em prática aqui durante a nossa semana. Nessas próximas semanas, nesse período de Quaresma, primeiro, busque intensificar as suas orações. Busque estar mais na presença de Deus. E busque fazer isso de forma quebrantada, buscando arrependimento. Ou seja, nas suas orações, invista mais tempo no momento de confissão de pecados. Esse momento da confissão de pecados é um momento que às vezes a gente passa muito rápido, né? Ou até ignora. Tem muita gente que só coloca ali uma frase padrão, né? Senhor, perdoa os meus pecados, e pula para outra coisa, né? E a gente vai para os pedidos. Aí a gente investe mais tempo nos pedidos. Mas, irmãos, nós precisamos, de fato, investir tempo em confissão de pecados, em buscar esse arrependimento e dar nome para os nossos pecados. E dizer, Pai, me perdoa, porque hoje eu fiz isso que eu não deveria fazer. Hoje eu agi dessa maneira que eu não deveria agir. Eu tratei o meu irmão dessa forma. Eu tratei a minha esposa dessa forma. Eu tratei meus filhos dessa forma. Eu não deveria ter feito isso. Pai, me perdoa porque eu tive tal intenção e eu percebo que essa intenção não veio do Senhor. Ou eu tive tal pensamento e eu sei que esse pensamento não veio do Senhor. Ou então me perdoa porque eu não fiz aquilo que eu deveria fazer. Eu precisava glorificar o Seu nome ali no meu trabalho e eu não glorifiquei. Eu precisava dar testemunho como cristão naquele momento e eu não dei. Então a gente dá nome aos nossos pecados e não diminui nenhum deles. Coloca eles de fato diante de Deus, dizendo, Pai, me perdoa, me transforma, me ajude a ser diferente, me ajude a mudar. E a gente sabe, nós vimos isso hoje de manhã, que Cristo está disposto a perdoar. Cristo perdoa pecados. A gente sabe que se de fato formos à presença dEle e confessarmos o nosso pecado, Ele nos perdoa. Ele é fiel e justo. Ele nos perdoa. E Ele nos transforma. Segundo, separe alguns dias para jejuar e buscar quebrantamento diante do Senhor. Falamos também um pouco do jejum hoje de manhã. Separe alguns dias para buscar a presença de Deus. Entenda, o jejum não é uma troca com Deus. Eu estou querendo uma bênção, então eu vou jejuar para ver se Deus me ouve. Não. O jejum é uma forma de nós buscarmos a presença dEle, de nós nos quebrantarmos, de nós estarmos ali de fato devotados ao Senhor, intensificando a nossa devoção, a nossa vida espiritual. Então, durante essas próximas semanas, tire alguns dias para jejuar, para buscar a presença de Deus, para se quebrantar na presença do Senhor, para quebrantar o seu espírito e estar mais próximo do Senhor, matando a sua carne e vivendo para Ele. E terceiro, se esforce verdadeiramente para abandonar na sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que te afasta do Senhor. Decida refletir e pensar o que eu tenho feito, o que na minha vida tem ainda sido mantido que me distancia de Deus, que faz com que eu não avance na fé, com que eu não avance na santidade. Reflita sobre isso e decida verdadeiramente abandonar essas coisas, viver essa transformação genuína, andar no Espírito, viver para Deus. E andando no Espírito, aqui nessa vida, nós vamos nos transformando
dia após dia, de glória em glória, nos tornando mais parecidos com Cristo, avançando na fé, vivendo os efeitos da morte e da ressurreição de Cristo sobre nós, até que um dia essa vida de Cristo será plenamente trazida a nós na glória eterna. Viveremos de fato, eternamente com Ele, livres do pecado, de uma vez por todas, livres do pecado para sempre, e agora vivendo uma vida de glorificação ao Senhor. Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa busca, a começar aqui e a terminar na eternidade. Amém, irmãos? Amém. Então vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos. Antes de orarmos juntos, eu te convido então a colocar diante do Senhor aquilo que talvez você possa fazer agora, refletir e pensar, que você tem mantido, que você tem refletido, que você tem pensado, agido, e que está te afastando de Deus. Coloque isso diante do Senhor e peça para Deus transformar a sua vida, peça a Ele perdão, peça para Ele colocar no seu coração um desejo verdadeiro de abandonar tudo isso e se voltar para Deus e andar com Ele. Pai, nós queremos entrar na Tua presença, entrar, ó Deus, diante do trono da graça de Deus, com ousadia, como diz o autor aos Hebreus, por sabermos, ó Deus, que temos um sumo sacerdote fiel que intercede por nós. Nós glorificamos o Teu nome e Te exaltamos, porque sabemos que em Cristo nós podemos ser perdoados. Em Cristo nós podemos ser reconciliados contigo. Podemos ser livres, ó Deus, do castigo que nós merecemos. Podemos ser livres da punição eterna que nós merecemos, porque nós de fato pecamos contra o Senhor. Nós de fato nos rebelamos contra Ti. Nós de fato, ó Deus, andamos nesse mundo distantes do Senhor. Mas nós louvamos o Teu nome porque pela Tua graça o Senhor nos alcança. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque ainda que não exista nenhuma capacidade em nós, o Teu poder pode nos transformar. O Teu poder pode nos reconciliar contigo e fazer com que nós tenhamos paz verdadeira com o Senhor. Fazer com que nós possamos desfrutar verdadeiramente do Seu amor. Ó Deus, e nós queremos Te pedir perdão, Pai, pelas tantas vezes em que pecamos contra Ti. Em que, ó Deus, andamos ainda no curso desse mundo, seguindo as coisas dessa vida, desse sistema pecaminoso, desse mundo pecaminoso. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Pai, por tudo aquilo que nós fizemos e que não deveríamos ter feito, por não glorificar ao Senhor, por não honrar ao Senhor. Perdoa-nos. Tu nos conheces, ó Pai, melhor até do que nós mesmos. Tu sabes aquilo que passa no nosso interior, Tu conheces o nosso coração. E não há nada que possa permanecer oculto do Senhor. Não há nada, ó Deus, que possa ser escondido de Ti. Por isso nós precisamos, Pai, verdadeiramente ser perdoados. Precisamos ser transformados. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos. Perdoa-nos quando não fizemos o que deveríamos fazer. Quando não Te honramos como deveríamos Te honrar, quando não Te glorificamos quando deveríamos Te glorificar. Ó Deus, tantas vezes nós nos preocupamos mais com o nosso nome, com a nossa imagem, com a nossa honra, e deixamos de glorificar o Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos. E traga ao nosso coração a certeza e a segurança do Teu perdão. E traga também ao nosso coração uma transformação profunda e verdadeira, para que nós andemos de fato em novidade de vida, para que nós vivamos nesse mundo e andemos, ó Pai, debaixo do poder da Sua ressurreição, da Sua vida, que a Sua vida flua sobre nós, ó Deus, em fato e em verdade, que de fato nós possamos dar frutos nesse mundo, frutos dignos, ó Pai, de arrependimento.
Frutos, ó Deus, que fluam de uma vida contigo, de um caminhar contigo, de um andar com o Senhor. Faz-nos, Pai, crescer em santidade. Faz-nos, dia após dia, abandonar o pecado. Dia após dia, ó Deus, abandonar essa vida centrada em nós mesmos, centrada, ó Deus, naquilo que nós achamos que é importante para nós, centrada nos nossos prazeres, e faça, ó Deus, com que a gente decida viver uma vida que te glorifique, que te honre, que te agrade. Nós somos teus, Senhor, somos teu povo. Fomos, ó Pai, salvos por ti. Fomos resgatados das garras do diabo. Fomos, ó Pai, trazidos do império das trevas para o reino do seu Filho, o reino da sua luz. Ó Deus, e como povo teu, que não é mais escravo do pecado, mas que serve ao Senhor, nós queremos viver de fato uma vida que te honra, que te sirva. Ó Pai, nós queremos viver para ti. Amém. Por isso, perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos pelo que temos feito até aqui. Transforma-nos para a tua honra e glória. Amém. Para que, como teu povo, nós sejamos luz nesse mundo. Para que, como teu povo, não só os nossos lábios, não só aqui na igreja, aos domingos, mas que a cada dia e a cada instante a nossa vida possa te louvar, a nossa vida possa te glorificar, em todos os lugares aonde estivermos, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos, sozinhos, que nós possamos sempre glorificar o teu nome, viver para ti. Que a nossa vida seja uma constante manifestação de louvor ao Senhor e de glória ao teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos.